Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história parece simples, mas o que acontece depois muda tudo. Ninguém sabia exatamente quando o lugar passou a ser proibido. Não houve aviso oficial, placa nova, reunião na praça ou anúncio no rádio da cidade. Foi mais silencioso do que isso. Um acordo não escrito, repetido em frases vagas, em olhares desviados, em respostas curtas demais quando alguém perguntava. Ali não. Isso não é para você. Não mexe com isso. Para Lucas, essas frases sempre existiram. Desde pequeno ouvia as mesmas palavras sempre que se aproximava demais da estrada velha, aquela que começava logo depois do último conjunto de casas da vila e seguia até um trecho esquecido de terra batida, onde o mato crescia diferente e mais fechado, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Lucas tinha 13 anos e aprendera cedo a perceber quando um assunto incomodava os adultos. Bastava observar o jeito como a conversa morria, como os rostos mudavam de expressão, como alguém mudava de assunto rápido demais. O lugar proibido era um desses assuntos. Ele morava com a tia desde os 8. A mãe tinha ido embora quando ele ainda era pequeno demais para guardar lembranças claras. Do pai ninguém falava. Não havia foto nem história completa, apenas um vazio preenchido por silêncio. A vila era pequena, daquelas em que todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas escolhe fingir que não sabe quando convém. Casas simples, ruas de terra, um comércio pequeno que fechava cedo. Um lugar onde nada parecia acontecer, mas onde tudo era lembrado por tempo demais. Lucas cresceu ouvindo que precisava se comportar, não arrumar problema, não chamar atenção. Talvez por isso, desde cedo, aprendeu a guardar as perguntas dentro de si. Mas algumas perguntas não ficam quietas para sempre. Naquele dia, tudo começou a dar errado ainda cedo. A tia acordou irritada. Não era comum, mas acontecia quando o dinheiro apertava mais do que o normal. O trabalho temporário tinha acabado, o pagamento atrasado não veio, e o clima da casa ficou pesado antes mesmo do café esquentar. Vai para a escola e volta direto, ela disse sem olhar para ele. Nada de ficar rodando. Lucas assentiu, pegou a mochila surrada e saiu. O caminho até a escola era curto. Passava pela praça, pelo mercadinho, por um trecho de rua onde sempre havia alguém sentado na calçada. Mas naquele dia, ele sentia algo diferente. Não sabia explicar. Uma inquietação estranha, como se estivesse fora do lugar dentro do próprio corpo. Na escola, não conseguiu prestar atenção. O professor falava, os colegas riam, alguém jogava papel no fundo da sala. Lucas só conseguia pensar em uma coisa: o lugar proibido. Na última aula, recebeu um bilhete da direção avisando que não haveria atividades na tarde seguinte. Aula cancelada. O anúncio não devia significar nada, mas para ele soou como um convite silencioso. Saiu da escola antes do meio-dia. O sol estava alto, o calor apertava. Em vez de seguir direto para casa, diminuiu o passo. Olhou para a rua que levava à vila, depois para o outro lado, o caminho que ninguém pegava. O coração começou a bater mais rápido. É só olhar de longe, pensou. Só ver como é. Lucas virou. A estrada velha começava estreita, quase escondida entre duas cercas tortas. A terra era mais escura ali, como se o chão tivesse sido revirado muitas vezes no passado. Quanto mais andava, menos sinais de gente apareciam. Nenhum cachorro, nenhuma galinha, nenhuma voz. Ele sentia um misto de medo e alívio. Medo de estar fazendo algo errado. Alívio por, pela primeira vez, ninguém estar mandando ele voltar. Depois de alguns minutos, chegou ao ponto onde sempre parava. O limite invisível. O lugar onde os adultos diziam até aqui. Só que naquele dia, algo puxou ele para frente. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse o cansaço de nunca poder perguntar nada. Talvez fosse a sensação de que, se não fosse agora, nunca seria. Lucas deu mais um passo e outro. O chão ficou irregular. O mato mais alto. Havia marcas antigas na terra, como se algo tivesse sido coberto ali há muito tempo. Não era um buraco recente. Era algo velho, esquecido de propósito. Ele parou. O ar parecia diferente.
Não pesado, não assustador, apenas quieto demais. Lucas sentiu a garganta apertar sem entender o motivo. De repente, tudo o que ele guardava por dentro veio à tona. A ausência da mãe, as perguntas sobre o pai, os olhares estranhos da vila, o silêncio que sempre acompanhava seu nome. As pernas ficaram fracas. Lucas caiu de joelhos no chão de terra, sem planejar, sem pensar. Levou as mãos ao rosto, cobrindo os olhos como se pudesse se esconder do mundo inteiro naquele gesto pequeno, e começou a chorar. Não era um choro alto, não havia grito. Era um choro contido, antigo, como se estivesse esperando há anos por aquele momento. As lágrimas escorriam sem pressa, misturando-se à poeira. O corpo tremia. Ele não sabia exatamente por que estava chorando ali. Só sabia que aquele era o único lugar onde ninguém o via, onde ninguém dizia para ele se calar, onde ninguém fingia que tudo estava bem. Ficou assim por um tempo que não soube medir. Até ouvir um som. Passos. Lucas congelou. O choro parou de repente. O coração quase saiu pela boca. Ainda ajoelhado, levantou a cabeça devagar, sem tirar as mãos do rosto por completo. Os passos vinham da estrada. Não eram apressados. Também não eram leves. Alguém estava ali. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, disse uma voz masculina, calma demais para aquele momento. Lucas sentiu o estômago gelar. Alguém tinha visto. E pior, alguém sabia exatamente onde ele estava. Ele não respondeu. Não conseguiu. Os passos se aproximaram mais um pouco e pararam a alguns metros de distância. Pode levantar. A voz continuou. Não vou te mandar embora. Pelo menos, não agora. Lucas respirava rápido. Tirou devagar as mãos do rosto e se levantou, ainda tremendo. À sua frente havia um homem que ele nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto, mas nunca reparado. Era alguém comum. Roupa simples. Rosto marcado pelo sol. Nada que chamasse atenção. E isso, estranhamente, era o que mais assustava. Você sabe onde está, né? O homem perguntou. Lucas assentiu, engolindo seco. Todo mundo sabe, continuou ele. Mas ninguém fala. E quem fala, se arrepende. O silêncio voltou a se espalhar entre os dois. Lucas percebeu naquele instante que tinha cruzado um limite que não tinha volta. Não só o da estrada, mas o da própria vila. Porque agora alguém tinha visto. E quem vê, nunca esquece. Lucas demorou alguns segundos para entender que o homem à sua frente não parecia bravo. Isso, de algum jeito estranho, o deixou ainda mais nervoso. Se fosse alguém gritando, mandando voltar, ameaçando contar para a tia ou para a vila inteira, ele saberia como reagir. Pedir desculpa, abaixar a cabeça, prometer que não faria de novo. Mas o homem apenas ficou ali, parado, observando, como se aquele encontro já estivesse marcado havia muito tempo. Qual é o seu nome? Perguntou o homem depois de um silêncio longo demais. Lucas hesitou. Lucas. Lucas, repetiu o homem como se testasse o som. Filho da Rosa. O coração de Lucas deu um salto. O senhor conheceu minha mãe? O homem não respondeu de imediato. Olhou para o chão, chutou um pouco da terra com a ponta do sapato, respirou fundo. Conheci, disse por fim. Mais do que devia. Lucas sentiu um nó subir pela garganta. Ninguém falava da mãe assim. Normalmente, quando alguém mencionava o nome dela, era rápido, superficial, como se fosse algo que precisasse ser esquecido logo depois. Ela também veio aqui, continuou o homem, apontando discretamente para o chão ao redor. Muitas vezes. Lucas sentiu as pernas fraquejarem de novo. Aqui? Perguntou com a voz quase sumindo. Aqui, confirmou. Quando ainda era permitido, ou quando ainda fingiam que era. O homem se aproximou um pouco mais, mantendo uma distância cuidadosa, como quem não quer assustar um animal ferido. Você não devia ter vindo sozinho, disse, num tom que não era bronca, mas constatação. Eu não sabia que alguém vinha aqui. Lucas respondeu, enxugando o rosto com a manga da camiseta. Todo mundo diz que ninguém entra. O homem deu um sorriso curto, sem humor. Dizem muita coisa, respondeu. A maioria não é verdade. Ele se abaixou devagar, pegou um punhado de terra e deixou escorrer pelos dedos.
Esse chão já foi mexido demais, disse. Não é só terra. Lucas observava cada movimento, tentando entender se aquele homem era alguém em quem podia confiar ou alguém de quem devia correr o mais rápido possível. Quem é o senhor? Perguntou finalmente. O homem endireitou o corpo. Meu nome é Raul, disse. E eu fui uma das últimas pessoas a ver sua mãe sorrindo. Lucas sentiu o impacto daquela frase como um soco. Como assim? Raul desviou o olhar, como se o sol tivesse ficado forte demais de repente. Ela acreditava que as coisas iam mudar, disse. Acreditava que o lugar proibido ia deixar de ser proibido, que o silêncio ia acabar. E acabou? Lucas perguntou com uma esperança tímida que ele mesmo não sabia de onde vinha. Raul balançou a cabeça. Não do jeito que ela esperava. O silêncio voltou, mas agora não era um silêncio vazio. Era pesado, cheio de coisas não ditas. Por que todo mundo age como se eu não devesse estar aqui? Lucas perguntou. Eu não fiz nada. Raul respirou fundo. Você não fez, respondeu. Mas lembra, eu não lembro de nada. O corpo lembra, disse Raul, mesmo quando a cabeça não lembra. Lucas olhou ao redor. O lugar parecia comum demais para carregar tanto peso. Um pedaço de terra, um trecho esquecido da vila. Nada que justificasse aquele medo coletivo. O que tem aqui? Ele perguntou. Raul ficou sério. Tem uma história que ninguém quer contar de novo, disse. Porque quando contam, alguém sempre sai machucado. Minha mãe saiu machucada? Raul fechou os olhos por um instante. Depois abriu. Sua mãe saiu sozinha. Lucas sentiu o choro ameaçar voltar. Ela foi embora? Não. Raul respondeu firme. Ela foi empurrada para fora. Por quem? Raul se aproximou mais um passo. Pela vila. Lucas arregalou os olhos. Pela vila inteira? Não todo mundo, corrigiu Raul. Mas o suficiente para parecer que foi todo mundo. Lucas sentou de novo no chão, tentando organizar tudo. Era difícil aceitar que aquele lugar, que sempre pareceu tão pequeno e previsível, pudesse esconder algo assim. Por que ninguém me contou nada? Perguntou. Porque você cresceu, Raul respondeu. E gente que cresce começa a perguntar. E pergunta é perigosa. Lucas ficou em silêncio. Você chorou aqui porque sentiu, Raul continuou. Não porque sabia. Esse lugar puxa o que ficou guardado. Então por que o senhor está me contando isso agora? Raul respirou fundo como se aquela fosse a pergunta mais difícil. Porque você voltou aqui, disse. E porque, quando alguém volta, significa que não vai conseguir fingir que não sabe. Lucas sentiu um arrepio. O que vai acontecer comigo? Raul olhou direto nos olhos dele. Depende do que você fizer agora. E o que eu posso fazer? Raul pensou por alguns segundos antes de responder. Você pode ir embora e fingir que nunca veio, disse. Ou pode continuar sabendo que a vila vai começar a prestar atenção em você. Lucas lembrou da tia, da casa simples, do silêncio pesado nas conversas. Eles já prestam atenção, disse baixo. Raul assentiu. Então você já está no jogo. O vento passou leve pelo mato, levantando poeira. O sol começava a descer um pouco, alongando as sombras. Você não devia ficar mais aqui hoje, Raul disse. Já chamou atenção demais. O senhor vai contar para alguém que me viu? Raul balançou a cabeça. Não, respondeu. Mas outros podem ter visto também. Lucas se levantou devagar. Eu posso voltar? Perguntou sem saber por quê. Raul hesitou. Pode, disse. Mas cada vez que voltar vai ficar mais difícil fingir que isso nunca existiu. Lucas deu alguns passos para trás, em direção à estrada. O senhor vai estar aqui? Raul olhou ao redor. Às vezes, respondeu. Esse lugar não deixa a gente ir embora de verdade. Lucas virou-se para ir, mas parou. O senhor acha que minha mãe queria que eu soubesse? Raul ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Acho que ela queria que você tivesse escolha, disse. Coisa que ela não teve. Lucas assentiu, engolindo o nó na garganta, e começou a caminhar de volta. Cada passo parecia mais pesado. Não pelo caminho, mas pelo que agora carregava dentro de si. Quando chegou perto da vila, teve a sensação estranha de que algo já tinha mudado. Como se o ar estivesse diferente. Como se alguém estivesse observando. E pela primeira vez,
Lucas entendeu que o lugar proibido não era apenas um pedaço de terra. Era o começo de algo que a vila inteira tinha medo de enfrentar. Lucas voltou para casa com o corpo cansado e a cabeça em desordem. O caminho que sempre percorreu parecia diferente, como se tivesse mudado de tamanho ou de forma. As casas eram as mesmas, a rua de terra era a mesma, mas algo estava fora do lugar, não no espaço. Dentro dele, a conversa com Raul não saía da mente. Esse lugar puxa o que ficou guardado. Quando alguém volta, não consegue fingir que não sabe. Lucas não lembrava de ter voltado a lugar nenhum antes daquele dia, mas sentia agora que algo dentro dele tinha sido despertado. Algo antigo, escondido, que não tinha nome nem forma clara, mas que fazia o peito apertar sem aviso. Ao passar pela praça, percebeu algo estranho. Duas mulheres conversavam perto do banco, mas pararam assim que ele passou. Não foi abrupto. Foi discreto demais para ser coincidência. Uma baixou a cabeça, a outra mudou o assunto rápido, quase tropeçando nas próprias palavras. Lucas fingiu não notar. Seguiu andando. Mais adiante, um homem que varria a calçada parou por um segundo quando Lucas passou. Não olhou direto. Apenas ficou imóvel, como se estivesse escutando algo que vinha de longe. Depois voltou a varrer com movimentos mais rápidos do que antes. Lucas sentiu um arrepio. É coisa da minha cabeça, murmurou para si mesmo. Mas a sensação não passava. Quando chegou em casa, a tia ainda não tinha voltado. A casa estava silenciosa demais. Ele deixou a mochila no chão e sentou na cama, olhando para a parede descascada. Ali sempre foi seu refúgio. Mas naquele dia, nem o quarto parecia protegido. Ele tentou se distrair. Pegou um caderno velho, folheou páginas vazias, rabiscou coisas sem sentido. Nada funcionava. A imagem do lugar proibido voltava o tempo todo. A terra diferente. O silêncio estranho. O choro que veio sem aviso. Lucas nunca tinha chorado daquele jeito antes. Não foi tristeza comum. Não foi dor física. Foi como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele e exposto ao ar pela primeira vez. Quando a tia chegou, no fim da tarde, percebeu na hora. O que aconteceu? Perguntou, largando a bolsa na mesa. Lucas levantou os olhos, hesitou, pensou em mentir, pensou em dizer que estava tudo bem. Mas alguma coisa o impediu. Nada, respondeu baixo demais. Ela o observou por alguns segundos longos, como quem mede palavras. Você foi lá, não foi? O coração de Lucas disparou. Lá onde? Onde todo mundo manda não ir. Ele engoliu seco. Como a senhora sabe? A tia suspirou, sentando devagar. Porque eu já vi essa cara antes. Disse. Vi na sua mãe. Lucas sentiu um choque percorrer o corpo. A senhora conhecia ela, lá? A tia demorou a responder. Conhecia o silêncio dela depois que voltou. Disse por fim. Conhecia o medo. Lucas sentou à frente dela. Por que ninguém fala daquele lugar? A tia fechou os olhos por um instante. Porque aquele lugar lembra muita gente de coisas que preferem esquecer, respondeu. E esquecer é mais fácil quando todo mundo finge junto. Minha mãe fingiu? Não. A tia respondeu rápido demais. Ela tentou falar. Lucas sentiu um aperto no peito. E o que aconteceu? Ela ficou sozinha, disse a tia. E gente sozinha vira problema. O silêncio entre os dois ficou pesado. Lucas percebeu que aquela conversa tinha limites que a tia não cruzaria. Pelo menos não ainda. Naquela noite, Lucas demorou para dormir. Cada barulho parecia maior do que era. Um cachorro latindo longe demais. Um carro passando devagar demais. Vozes que vinham e iam, misturadas ao vento. Em algum momento teve a sensação clara de que alguém estava parado do lado de fora da casa. Levantou devagar, foi até a janela e espiou pela fresta da cortina. Não havia ninguém, mas a sensação não passou. No dia seguinte, ao sair para a escola, Lucas percebeu algo ainda mais estranho. O clima da vila tinha mudado. Não era só impressão, era comportamento. As pessoas falavam mais baixo quando ele passava. Algumas desviavam o olhar. Outras olhavam rápido demais, como se quisessem confirmar algo. Na escola, ninguém comentou nada diretamente, mas Lucas sentiu o espaço ao redor dele aumentar.
Um colega mudou de lugar. Outro evitou sentar perto, não por medo explícito, mas por orientação invisível. No intervalo ficou sozinho. Foi então que ouviu: "Você foi lá mesmo?" Virou-se. Era Mateus, um garoto mais velho, conhecido por ouvir demais. "Quem disse isso?" Lucas perguntou. Mateus deu de ombros. "Aqui as coisas andam rápido", respondeu. "Principalmente quando alguém quebra a regra antiga." "Que regra?" Mateus o encarou. "Há de não lembrar." Lucas sentiu um frio na espinha. "E agora?" Mateus suspirou. "Agora a vila vai decidir o que faz com você." "Como assim?" "Se te ignora ou se te cala", respondeu sério. Lucas ficou parado, tentando entender o peso daquilo. Na volta para casa, encontrou algo novo no portão. Uma pedrinha amarrada em barbante velho, pendurada na tranca. Não tinha bilhete, não tinha ameaça escrita, mas não estava ali por acaso. Lucas ficou olhando para aquilo por um tempo longo demais. Entendeu então que o silêncio tinha começado a responder. E respostas, naquela vila, nunca vinham de forma tranquila. Depois da pedrinha no portão, Lucas parou de acreditar em coincidência. Naquela manhã, ele ficou alguns segundos parado antes de sair de casa, olhando a tranca como se esperasse encontrar outro sinal. Não havia nada. Mesmo assim, o aperto no peito continuava ali, firme, como se algo invisível tivesse sido amarrado por dentro. A tia percebeu. "Você não vai para a escola hoje?" perguntou, mexendo o café. "Vou", Lucas respondeu. "Só tô pensando." Ela o observou com atenção, aquele olhar de quem já viveu mais do que gostaria. "Lucas", disse por fim, "se alguém te perguntar qualquer coisa, você diz que não sabe. Entendeu?" "Perguntar o quê?" Ela hesitou. "Qualquer coisa." Lucas assentiu, mas sabia que aquilo já não bastava. Quando adultos começam a dar respostas vagas, é porque a verdade ficou grande demais para caber numa frase simples. Na rua, a vila parecia normal demais. Gente varrendo calçada, criança correndo atrás de bola, carroça passando devagar. Mas Lucas sentia os olhos. Não precisava olhar diretamente para ele. Bastava sentir. Na esquina da padaria, 2 homens conversavam. Quando Lucas se aproximou, um deles parou de falar no meio da frase. O outro pigarreou fingindo que não tinha percebido. "Bom dia", Lucas disse, por educação. "Bom", responderam quase ao mesmo tempo, sem sorrir. Lucas seguiu andando, com a sensação de que cada passo deixava rastro. Na escola, a situação piorou. A diretora chamou Lucas na sala antes da primeira aula. "Senta aqui", disse, apontando para a cadeira. Ela não parecia brava, parecia preocupada. O tipo de preocupação que não vem da criança, mas do que a criança carrega. "Estão dizendo que você anda indo em lugares perigosos", falou, escolhendo as palavras. "Eu só ando pela vila", Lucas respondeu. "Pela vila toda?" Lucas ficou em silêncio. A diretora suspirou. "Lucas, você é um menino tranquilo. Nunca deu problema. Eu não quero que isso mude." "Não vai mudar", ele disse. "Vai, se você insistir", ela respondeu. "Aqui, quando alguém insiste demais, sobra para todo mundo." Lucas saiu da sala com a sensação de que tinha sido avisado sem ser ameaçado. E aquilo era pior. No recreio, ficou sozinho outra vez. Sentou no mesmo banco de sempre, mas agora parecia que havia um espaço vazio ao redor dele. Não porque ninguém queria sentar, mas porque alguém tinha dito que não era uma boa ideia. Foi quando viu Raul. Ele estava do outro lado da rua da escola, encostado num poste, fingindo mexer no celular. Não entrou, não chamou, só olhou. Lucas sentiu um misto de alívio e medo. Quando saiu da escola, Raul se aproximou. "Estão começando", disse sem rodeios. "O quê?" "A te observar de verdade", Raul respondeu. "Antes era curiosidade. Agora é decisão." "Decisão de quê?" Raul respirou fundo. "De te manter pequeno." Lucas engoliu seco. "Eles fizeram isso com minha mãe, né?" Raul assentiu. Primeiro isolaram, depois desacreditaram. No fim, cansaram ela. "E comigo?" "Vão tentar o mesmo", Raul respondeu. "A diferença é que agora você não está completamente sozinho." Lucas franziu a testa. "Quem mais sabe?" Raul olhou ao redor antes de responder.
Mais gente do que parece, disse, mas pouca gente com coragem. Então, por que o senhor fala? Raul deu um sorriso triste. Porque já fiquei quieto tempo demais. Naquela tarde, Lucas voltou para casa mais cedo. A tia estava sentada à mesa com papéis espalhados. Vieram aqui, ela disse, antes mesmo que ele perguntasse. Quem? 2 homens, bem educados, respondeu. Disseram que estavam preocupados com você. Que você andava confuso. Lucas sentiu raiva subir. Confuso é quem finge que não vê. A tia levantou os olhos rapidamente. Não fala isso fora daqui, disse, firme. Isso não é brincadeira. Eles querem que eu pare, né? Ela assentiu. Querem que você volte a ser invisível. Lucas apertou os punhos. Eu nunca fui invisível. Só fingiam que eu era. A tia respirou fundo, segurando o choro. Lucas, disse baixinho, tem coisa que cobra preço alto. Minha mãe pagou. Eu não quero que você pague também. O silêncio tomou conta da casa. Naquela noite, Lucas ouviu passos passando devagar na rua. Não pararam, não bateram, apenas passaram. Como quem marca presença. Lucas foi até a janela. Não viu ninguém, mas sentiu. Sentiu que estava sendo medido. No dia seguinte, encontrou algo novo no caminho para a escola. Uma frase escrita com carvão num muro antigo. Não volte. Não tinha nome. Não tinha assinatura. Lucas ficou parado diante da frase por alguns segundos, sentindo o coração bater forte. Não era ameaça direta. Era ordem. Ele apagou parte da frase com a mão, sujando os dedos de preto, e seguiu andando. Naquele momento, Lucas entendeu. A vila não ia confrontá-lo de frente. Ia esperar que ele desistisse sozinho. Mas também entendeu outra coisa. Se ele recuasse agora, nunca mais conseguiria voltar. E o lugar proibido, aquele pedaço de terra silencioso, já não era só um espaço esquecido. Era o ponto onde a vila inteira tinha decidido enterrar algo. E Lucas estava cada vez mais perto de desenterrar. Lucas demorou 2 dias para voltar ao lugar proibido. Não porque tivesse desistido, mas porque precisava entender se o que sentia era coragem ou só teimosia misturada com medo. Durante esses 2 dias, a vila continuou a agir como se ele fosse uma presença incômoda demais para ser ignorada, mas pequena demais para ser enfrentada de frente. O tipo de situação que deixa qualquer pessoa cansada por dentro. Na padaria, o pão acabou mais cedo quando ele chegou. Na escola, a diretora não o chamou de novo, mas passou a observá-lo mais do que o normal. Na rua, algumas pessoas atravessavam para o outro lado quando o viam. Nada explícito. Nada que desse motivo para reclamação. Era um empurrão silencioso. Na segunda noite, Lucas acordou com a sensação clara de que alguém tinha passado em frente à casa. Não ouviu passos, não ouviu voz. Apenas acordou como se o corpo tivesse sido avisado antes da mente. Levantou devagar, foi até a janela e afastou a cortina só um pouco. A rua estava vazia. Mesmo assim, demorou a voltar para a cama. Na manhã seguinte, encontrou Raul sentado na calçada, como se estivesse esperando. Você não devia ter voltado tão cedo, Raul disse antes mesmo de Lucas falar qualquer coisa. Eu não voltei, Lucas respondeu. Ainda. Raul suspirou. Eles acham que você vai cansar. E o senhor? Eu acho que você vai querer resposta demais para desistir agora. Lucas sentou ao lado dele. O que exatamente aconteceu naquele lugar? Perguntou. Não a versão curta. A verdadeira. Raul demorou a responder. Olhou para a rua, para as casas, para o céu claro. Você tem certeza de que quer ouvir? Perguntou. Lucas assentiu. Então anda comigo. Os dois caminharam pela estrada velha em silêncio. Raul não apressou o passo. Lucas percebeu que ele conhecia cada desnível do chão, cada pedra fora do lugar. Quando chegaram ao ponto onde Lucas tinha chorado pela primeira vez, Raul parou. Aqui, disse. Aqui começou o erro que ninguém quis consertar. Lucas sentou no chão, sentindo o peso do lugar de novo. Sua mãe não era uma pessoa problemática, Raul começou. Era o contrário, questionava demais, ajudava demais. Não aceitava a resposta vaga. Lucas sentiu o peito apertar. Ela descobriu algo? Raul assentiu. Descobriu que estavam usando esse lugar para coisas erradas. Coisas que envolviam gente de fora da vila. Dinheiro, promessas.
Gente explorada. E ela falou? Tentou. Raul respondeu. Primeiro com quem confiava, depois com quem devia ouvir, no fim com quem não queria ouvir de jeito nenhum. Lucas fechou os olhos. E o que fizeram com ela? Raul respirou fundo. Disseram que ela estava exagerando, que era coisa da cabeça dela, que queria aparecer. Ele fez uma pausa. Quando isso não funcionou, começaram a isolar. Igual comigo. Exatamente igual a você. Lucas sentiu um arrepio. Ela veio aqui naquela noite para provar algo. Raul continuou. Mas ninguém quis ver. Houve discussão. Gente gritou. Alguém empurrou. Ela se machucou? Raul desviou o olhar. Não naquele momento. Disse. O machucado veio depois, quando percebeu que ninguém ia ajudá-la. E ela foi embora? Foi empurrada para fora da vila. Raul respondeu. Sozinha, cansada, sem o apoio de ninguém. Lucas sentiu os olhos encherem de lágrimas. E eu? Raul olhou para ele com cuidado. Você era pequeno demais, disse. Alguém achou que ficando você esqueceria. E funcionou. Até agora. Lucas limpou o rosto com a manga da camisa. Então eles têm medo de mim porque eu lembro? Eles têm medo porque você não esqueceu completamente, Raul respondeu. E porque sua presença lembra que o acordo deles nunca foi limpo. A vila inteira sabe. Sabe o suficiente. Raul disse. Uns sabem detalhes. Outros só sabem que é melhor não perguntar. Lucas ficou em silêncio por um tempo longo. E se eu contar tudo? Perguntou. Raul soltou um riso triste. Contar para quem? Para fora. Raul ficou sério. A vila não vai te impedir à força, disse. Vai te fazer duvidar de si mesmo. Vai te cansar. Vai te empurrar até você achar que ir embora foi ideia sua. Lucas se levantou devagar. Eu não quero ir embora como minha mãe foi. Então precisa estar preparado, Raul respondeu. Porque agora você cruzou a última linha. Qual? Raul apontou ao redor. A linha entre saber e não poder mais fingir. Enquanto voltavam, Lucas percebeu algo diferente. Algumas janelas estavam fechadas demais. Algumas pessoas pararam para observar sem disfarçar. Não havia mais tentativa de parecer normal. A vila tinha entendido que Lucas não ia desistir fácil. Quando chegaram perto da casa da tia, viram um carro parado do outro lado da rua. 2 homens conversavam encostados nele. Pararam quando Lucas apareceu. Um deles olhou diretamente para ele. Não sorriu, não ameaçou. Apenas observou. Raul colocou a mão no ombro de Lucas. Agora eles sabem que você sabe. Lucas respirou fundo. E agora? Raul respondeu baixo. Agora, eles vão tentar decidir se você vai embora andando ou quebrado. Lucas entrou em casa com o coração acelerado. A tia estava sentada à mesa, pálida. Vieram de novo, ela disse. Disseram que você anda inventando história. Lucas respirou fundo. Não estou inventando nada. Ela segurou o rosto com as mãos. Lucas, prometeram que isso ia acabar. Não acabou, ele respondeu. Só ficou enterrado. O silêncio tomou conta da casa. Lucas entendeu naquele momento que já não se tratava apenas de descobrir o passado. Tratava-se de decidir se ele ia aceitar viver pequeno ou carregar o peso da verdade, mesmo que doesse. E aquela decisão não podia mais ser adiada. Lucas passou a noite inteira acordado. Não porque estivesse com medo de alguém entrar pela porta, mas porque, pela primeira vez, entendia exatamente o que estava em jogo. Não era só o lugar proibido, não era só o passado da mãe. Era o tipo de vila em que ele estava crescendo. Era o tipo de pessoa que ele ia precisar ser para continuar ali. A casa estava silenciosa. A tia dormia no quarto ao lado, respirando pesado, cansada demais para vigiar os próprios pensamentos. Lucas ficou olhando o teto, acompanhando o desenho irregular das rachaduras, tentando decidir se ainda existia um caminho fácil, um jeito de voltar atrás, mas não existia. Na manhã seguinte, saiu cedo. Não avisou a tia, não porque quisesse esconder, mas porque sabia que ela tentaria impedir. E dessa vez ele precisava ir sozinho. O sol ainda estava baixo quando chegou à estrada velha. O ar da manhã era fresco, quase tranquilo demais para o peso que ele carregava no peito. Caminhou devagar,
sentindo o chão irregular sob os pés, como se cada passo confirmasse que estava indo longe demais para recuar. Quando chegou ao lugar proibido, parou. Não havia ninguém. O silêncio ali não era vazio, era atento, como se o próprio espaço estivesse esperando por ele. Lucas caminhou até o ponto exato onde tinha caído de joelhos pela primeira vez. A terra ainda tinha marcas antigas, quase imperceptíveis, de algo que tinha sido mexido há muito tempo. Ele se ajoelhou de novo. Não para chorar dessa vez, mas para sentir. E sentiu, não uma lembrança clara, não uma cena completa, mas um peso, uma injustiça antiga, repetida tantas vezes que tinha virado regra. Entendeu, sem ninguém precisar explicar, que aquele lugar não era proibido porque era perigoso, era proibido porque lembrava. Você voltou. A voz veio de trás. Lucas não se assustou. Já esperava. Raul estava parado a alguns metros, mãos no bolso, expressão cansada. Eu precisava. Lucas respondeu. Eu sei. Raul se aproximou. Eles também sabem. Lucas se levantou devagar. Eles vão fazer alguma coisa? Raul olhou ao redor antes de responder. Já estão fazendo, disse. Só ainda não decidiram até onde vão. E o senhor? Raul respirou fundo. Eu fiquei quieto tempo demais, disse. Não vou ficar agora. Lucas assentiu. Então eu também não vou. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ouviram passos. Não vieram correndo, não vieram escondidos. Vieram como quem não precisa mais disfarçar. 3 homens apareceram na curva da estrada. Rostos comuns, roupas comuns. Pessoas que Lucas já tinha visto outras vezes na vila, mas nunca tinha reparado de verdade. Chega disso, disse um deles. Você já entendeu o recado. Lucas sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Entendi, respondeu. Só não aceito. O homem franziu a testa. Isso não é escolha sua. É sim, Lucas disse. Vocês só fingiram que não era. Houve um silêncio pesado, não de surpresa, de incômodo. Você não sabe o que está fazendo, disse outro. Sei, Lucas respondeu. Estou lembrando. Raul deu um passo à frente. E agora não é mais um só. Os homens olharam em volta. Não havia multidão. Não havia ameaça física, mas havia algo novo. Testemunha. Vocês querem mesmo transformar isso em algo maior? Perguntou o primeiro. Lucas respirou fundo. Vocês já transformaram, disse. Há muito tempo. Os homens trocaram olhares. Um deles cuspiu no chão, irritado. Isso não termina aqui. Eu sei, Lucas respondeu. Mas também não termina enterrado. Eles foram embora sem dizer mais nada. O silêncio voltou, mas era outro silêncio, menos pesado, menos dono do lugar. Raul colocou a mão no ombro de Lucas. Você sabe que agora não tem volta. Lucas assentiu. Eu sei. Vai ficar? Lucas olhou para o chão, para a estrada, para o céu claro. Vou, disse. Mas não do mesmo jeito. Nos dias seguintes, a vila mudou devagar. Não porque alguém pediu desculpa, não porque tudo foi resolvido, mas porque o medo deixou de ser invisível. As pessoas ainda falavam baixo, ainda desviavam o olhar, mas agora sabiam que alguém tinha visto, que alguém tinha voltado, que alguém não aceitou o silêncio como resposta. Lucas continuou indo à escola, continuou ajudando a tia, continuou sendo observado, mas não se sentia mais pequeno. O lugar proibido continuou ali. Não virou ponto turístico, não virou assunto aberto, mas deixou de ser intocável, porque alguém tinha chorado ali, alguém tinha voltado, e alguém tinha decidido não esquecer. E às vezes, isso é tudo que muda uma história. Se você chegou até aqui, comenta lugar proibido para eu saber que você acompanhou até o final. Agora me diz, se fosse você, teria ido embora para viver em paz? Ou ficaria para não deixar tudo ser enterrado de novo? Deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias onde o silêncio é quebrado, mesmo quando ninguém quer ouvir. Porque algumas verdades só sobrevivem quando alguém tem coragem de voltar.